Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Sejam bem-vindos aqueles que estão hoje para o lançamento do último relatório de Space Foods, que se chama Cabeça na Nuvem, desafiando a falsa promessa da agricultura sustentável. Sou Enli Chin, sou uma das co-presidentes de IPS Food, junto com Oliver de Schutter. Antes de começarmos, vamos dar algumas informações logísticas. O evento conta com interpretação simultânea em inglês, francês, espanhol e português. Vocês poderão escolher o seu idioma de preferência utilizando o ícone de interpretação na parte inferior da tela. É apenas uma lembrança que, por favor, se silenciem falem devagar para facilitar o trabalho dos intérpretes. E os convidamos a fazer parte da discussão, então poderão compartilhar os comentários, dúvidas através do chat. E vamos tentar responder tudo no segmento de perguntas e respostas. A conversa de hoje chega um momento importante para os sistemas alimentares, porque vemos muito investimento público-privado em IA e ferramentas de tecnologias de dados para a agricultura promovidas por companhias de Green Tech Ag, os meios de vida para os agricultores e, ao mesmo momento, produtores, povos indígenas e comunidades locais, e todos estão desenvolvendo ferramentas, práticas e sistemas que necessitam para se adaptar aos contextos locais. Contudo, a conversa sobre inovação em alimentos e agricultura normalmente é utilizado para falar exclusivamente de ferramentas de alta tecnologia apoiadas na IA. Então, na IPES Food, o que queremos fazer é ir um passo atrás e observar a inovação a partir de outro olhar. E nós perguntarmos o que significa inovação, primeiramente, para que serve e para que é utilizada. Então, hoje, vamos tentar desandar todas as políticas da inovação na agricultura com um painel maravilhoso. Temos também membros de Apat Muni, membros de IPES Food de Canadá, Song Yi Ching, que é do painel e pesquisadora de IPES Food no Centro de Políticas e Agriculturas Chinesas da Academia de Ciências Chinesa de Guangxi, China. Também temos a Nechi Wibe, que é do painel de IPES e Agricultura Orgânica do Canadá, e Israel Navarrete, cientista associado do Centro Internacional da Batata, em Quito. Queremos agradecer também à Magnite Foundation pelo seu apoio no desenvolvimento do relatório, e vamos ouvir a Jane Mayland, que é diretora de colaboração global de Magnite. Então, vamos passar agora a apresentar o relatório. E primeiro vou contextualizar o relatório. Então, o que queríamos fazer hoje era enfatizar a inovação como uma questão política, para entender como os diferentes sistemas dão forma à inovação. Estamos vendo diferentes ferramentas e práticas que ajudam os agricultores para abordar desafios-chave, como, por exemplo, saúde do solo, culturas e mudança climática. Para cada desafio, comparamos duas abordagens diferentes, com 5 dimensões. Examinamos quem apoia e como afeta os sistemas de agricultura e de alimentos. E para poder falar de todos os impactos e cada abordagem, vemos 5 dimensões-chave, por exemplo, sustentabilidade ecológica, equidade de trabalho, autonomia e controle, conhecimento e segurança, e habilidades e implicações de poder. Isso nos permite determinar alguns sistemas de inovação que melhor apoiam a sustentabilidade dos sistemas alimentares de uma forma justa. E qual tem tendência a reforçar o status quo. Então, primeiro, para dar um panorama do contexto de inovação hoje e para poder desvendar as dinâmicas,
que vemos com contribuições do relatório. Pat, creo que estás con el micrófono. Pat, eu acho que você está silenciada. Alguém poderia ajudar? Ahora me pueden Está me ouvindo? Yes, yes, we Oh, can I'm now. sorry. Muito bem. Okay, great. Okay. Creo que el The report, I informe think, is. Considero que o relatório chega num momento importante, oportuno, no momento certo. tenemos la sensación de que este sistema E temos a sensação de que é um tema urgente está que nos preocupa. Como essas novas tecnologias entram no sistema alimentar, sistema de produção de alimentos, y queríamos poder tener debates. e queríamos poder ter um debate sobre isso. Acho que chega bastante tarde essa discussão. Lo que podemos decir es que la industria alimentaria ha estado usando tecnologías digitales. Utilizaram tecnologias digitais por muito tempo já. Por ejemplo, John Deere Por exemplo, a John Deere está funcionando desde los 90, ¿no? Entonces ya son más de 30 años. desde os anos 90, ou seja, há mais de 30 anos. Han estado participando de esta industria. Outros estiveram participando dessa indústria durante todo esse século. E estamos vendo como podem utilizar as tecnologias digitais, tanto no contexto da biologia, quanto no contexto Mecánica. da mecânica necessária para o sistema de produção de alimentos. Então, há um aspecto digital Tenemos ceros y después tenemos otro aspecto, com ¿no? alguns I zeros e também tem outros aspectos que têm a ver com a tecnologia. Desarrollo, como vemos en la diapositiva. Como podemos ver no slide, temos o desenvolvimento. Isso fez com que Con la cuestión digital tenha que se trabalhar com essa questão digital. estamos viendo Então, estamos vendo que as empresas digitais estão entrando no mundo da agricultura. compañías Há grandes. grande interesse das grandes empresas, porque tem grande possibilidade do mercado, tem muitas possibilidades para desenvolver, e é mais uma possibilidade. Então, os alimentos são uma parte da atividade. De lo que y eso nos alarma un poco, ¿no? Isso nos deixa em alerta como eles abordam esses sistemas de produção. ¿Me siguen escuchando? ¿Me reciben? Sí, 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 te recibimos. Está me ouvindo? Bien. Entonces, hay una preocupación Então, há uma sobre preocupação las empresas que entran en este sobre que as empresas que entram sistema. no setor de alimentos não sabem nada de alimentos, não prestam atenção ao campo, apenas enxergam esse sistema de forma reduzida, não entendem que há 5 culturas, Y que con eso van a abastecer a la mitad del mundo. que com isso vão conseguir fornecer a metade do mundo, e também há 5 espécies de gado apenas. Son las más interesadas para las partes ricas del mundo. No ven estos sistemas de producción de alimentos como un Mas campo muy diverso. não vemos esse sistema como um campo diverso que nos preocupa e as pessoas que se alimentam. E a quantidade de espécies que nós cultivamos e a quantidade de espécies que temos em gado ou na cria de gado, na pecuária, e também todas essas milhares de espécies que temos na pesca. Então, Me preocupa mucho a mí, ¿no? No es que abordaje su ingreso a la producción de alimentos. é uma questão, então, de abordagem no sistema de alimentos. E também podem escolher entrar e sair como desejarem do campo. Analizar el alcance. Devemos analisar o escopo que têm essas empresas no campo.
Esto es parte de lo que hace Elon Musk, ¿no? Con Starlink. Isso faz parte do que faz Elon Musk com Starlink, que é monitorar os territórios e as terras no mundo. É uma tecnologia utilizada pela John Deere, são sensores utilizados pelos tratores, os maquinários, para monitorar os sistemas de produção de alimentos, desde o começo do processo até o final. Monitoreando. Então, eles estão monitorando o tempo todo. Hay que ver qué pasa con los productores que no tienen acceso a estas Então, devemos ver o que acontece com os produtores que não têm acesso a esses maquinários. Então, realmente, essa é uma preocupação para os produtores que querem continuar com algum tipo de controle sobre o sistema de produção. Então, essas empresas estão muito envolvidas. Empresas como a Microsoft, como o Google, Amazon, cada uma delas é maior e tem o seu próprio valor. É muito maior que a indústria de fertilizantes, por exemplo, ou a indústria de máquinas. São enormes e, como não sabem sobre alimentos, muitas vezes esquecem dos alimentos e mudam de opinião. Há um século atrás, eu não estava aqui, mas a planta de produção de alimentos era de General Electric, a maior. E decidiram que poderiam deixar de produzir o que produziam anteriormente e passaram ao campo de produção de alimentos. E depois da Segunda Guerra Mundial, 80 anos atrás, aqui agora é o ExxonMobil, era uma grande empresa de sementes. E entraram no campo e depois saíram, igual a General Electric. Estiveram alguns anos e depois foram embora desse mercado. Também nos anos 70. Também vimos a Shell entrando na produção de comidas e a Shell começou a ser uma empresa importante de sementes, além de ser uma petroquímica. Então, eu não sei se eu quero que essas empresas fiquem, mas também não quero que gerem essa disrupção essa disruptura nesse campo. E eu não entendo totalmente o perigo que o sistema de produção de alimentos corre em relação ao controle dessas empresas, o poder de controle dessas empresas. E como esse setor está... Essas empresas não somente se concentram em alimentos, mas também em biocombustíveis. O sistema de agroalimentos virou um sistema de commodities e podem entrar, se envolver e depois sair e se desinteressar. Então, por isso, temos que prestar atenção nisso que está acontecendo. E também é importante ter certo controle das máquinas que fazem o monitoramento de tudo. Temos que ter cuidado com isso, porque há empresas que veem um valor no monitoramento de todos os campos e oceanos, não só por questão de produção de alimentos, mas também para fins militares e outros interesses mais amplos, que tem a ver com questões climáticas, biológicas, para além da produção de alimentos. E temos que estar monitorando essas empresas com cautela. Acho que essas são as áreas que geram mais preocupação. Para muitas pessoas, esse é um momento oportuno, porque temos o Fórum Econômico Mundial em janeiro e estamos num mundo onde o sistema está quebrado. E as empresas dizem que o sistema de alimentos também está quebrado.
há uma ruptura também no sistema financeiro, comercial, e não vai ser fácil recuperá-lo. Vai ser difícil de restaurá-lo. Então, estamos numa situação onde as coisas que não funcionam vão ser mais extensas. Vamos tentar restaurar esse sistema, mas também temos uma situação nova, onde vamos estender a cadeia de alimentos. Vamos depender mais das empresas grandes de Silicon Valley e vamos tomar decisões sem consultar aos produtores. Então, estamos num mundo onde não podemos fazer isso. Precisamos, inclusive, desenvolver sistemas de produção de alimentos territoriais, locais, não sistemas globais. Não podemos assumir esse risco. Então, nesse webinar, vocês podem pensar em um setor industrial que não esteja sendo hackeado por esses hackers, ou farmacêuticas, ou energia, ou questões do governo, militares. Todas essas áreas estão sendo hackeadas por essas empresas e não podemos controlar isso. Temos que pensar que temos que ser capazes de controlar a segurança desses sistemas, sobretudo em relação a algo tão importante como os alimentos. Na América Latina, na África, na Ásia, vemos esses riscos de perder o controle. Então, precisamos examinar essas áreas. E eu acho que esse relatório aborda 3 áreas de maneira muito cuidadosa do sistema de alimentos, que tem a ver com os solos, os fertilizantes, as máquinas para a produção, o que a indústria está fazendo nesses campos. E é necessário ser muito cuidadosos em relação aos diferentes desenvolvimentos e o que implica esses sistemas, e, sobretudo, para trazer outras pessoas para falar sobre isso. E vamos falar sobre o que significa para a produção dos pequenos produtores, como vão responder a essa realidade, porque é preciso dar uma resposta. Não estou dizendo que não queremos inovação digital. Sim, queremos inovação digital, mas não podemos estar numa situação de dependência de 3 ou 4 corporações multinacionais enormes e que essas sejam as corporações que vão decidir que tipo de alimentos recebemos, como recebemos. Isso é muito perigoso. Então, esses são os meus comentários iniciais e depois podemos continuar conversando. Patty, muito obrigada por nos dar esse panorama tão sombrio por momentos em relação aos sistemas mais vulneráveis, onde também existe um ponto de inflexão no sistema alimentar, industrial e novas formas de extrativismo. Mas, por outro lado, é uma constante do relatório. Analisamos outros modelos que existem para além dessas vias de inovação, dirigidas por empresas, como eu disse antes. Temos que falar que as comunidades locais, os agricultores, os povos indígenas, são aqueles que estão liderando muitos desafios em relação à produção alimentar. E essas alternativas são muito diversas e estão enraizadas em contextos locais e cumprem necessidades de comunidades e agricultores, mas os esforços tendem a ser liderados não somente pelos agricultores das comunidades rurais, mas também a colaboração de movimentos sociais, ONGs, universidades, pesquisadores, também programadores tecnológicos, com o apoio de financistas, progressistas, empresas. Mas o que nós encontramos é que esses sistemas continuam sendo invisibilizados, marginalizados e muitas vezes também obstaculizados por marcos regulamentares em relação a direitos de propriedade intelectual, por exemplo. Então,
Muitos desses esforços estão sendo considerados como regressivos, não são assim. São muito sofisticados muitas vezes e continuam evoluindo, se adaptam a questões que vão mudando e entregam benefícios às comunidades. Mas então, o que é que esses sistemas inovadores geram de mudança? Algum dos impactos que esses sistemas geram é criar sistemas agrícolas sustentáveis e que mostram que a inovação não é só tecnológica, mas também social e ecológica. O relatório mostra que nossos sistemas de inovação sustentável colocam o foco na resiliência ecológica, se concentrando em abordagens holísticas da agricultura, adaptada ao meio ambiente, aos processos ecológicos e principalmente dependem de recursos naturais e interações ecológicas, eliminando a necessidade de insumos químicos, como prática da gestão de pragas, por exemplo. Em segundo lugar, esses sistemas também devem ser mais equitativos, reduzindo o dano mental, físico, o trabalho repetitivo e melhorando a qualidade de vida e mantendo as habilidades e conhecimento. Por exemplo, na França e na Índia, foram criadas cooperativas que respaldam a soberania tecnológica, projetando máquinas agrícolas adaptadas para fazer agricultura a pequena e média escala. Além disso, os sistemas priorizam as inovações que são acessíveis, adaptáveis, rentáveis e reparáveis, e muitas vezes funcionam de maneira parcial ou completa por fora dos regimes proprietários, através das economias ou dos modelos de fonte aberta e que sejam responsáveis e transparentes. Podem estar num controle coletivo e de autodeterminação, por exemplo, algumas plataformas digitais que foram desenvolvidas de forma aberta. E os agricultores podem manter o controle dos seus dados sem entregá-los à empresa de Big Techs. E também iniciativas como International Grassroots, Innovation Assembly, que buscam iniciativas de inovação baseadas em uma descentralização da informação. Todas essas informações estão baseadas no conhecimento e nas habilidades dos agricultores e estão enraizadas na diversidade dos povos indígenas, das comunidades locais, baseados nos seus direitos também e nos seus conhecimentos. E podemos pensar num exemplo melhor, como os sistemas de sementes dos agricultores, uma prática que está baseada na observação, na experiência, mas também no benefício da colaboração com os pesquisadores. Vemos no contexto de programas de cultivo participativo, por exemplo, que podem ser desenvolvidas sementes de grande qualidade e robustas. Vamos escutar um pouco mais aos nossos palestrantes que vão nos dar exemplos como a rede de agricultores de sementes na China ou a rede de pesquisadores nas Filipinas, que mantiveram mais de 2.000 variedades de arroz. Então, em conjunto, esses sistemas priorizam a inovação como um bem público, mas para o benefício das comunidades e dos agricultores. Vocês entendem o que significa essa responsabilidade compartilhada de governança também? E também eu gostaria de destacar o relatório. Não é antidigital, como o Pat disse, mas sim existem ferramentas digitais que dão base à inovação sustentável, mas que sejam impulsionadas pelos agricultores para fortalecer as práticas agroecológicas, compartilhar conhecimento, mercados territoriais. Então, são tecnologias complementares e não controlam ou substituem as ferramentas viáveis.
Claro que existem riscos reais, muitas vezes pouca prestação de contas, muitos projetos digitais dirigidos por agricultores, em geral, dependem da infraestrutura das grandes empresas tecnológicas. Então, o ponto principal tem a ver com pensar sob que condições essas inovações estão sendo projetadas, utilizadas. A digitalização deveria ser uma escolha e não um requisito, e também não deveria desviar a atenção do financiamento de outras inovações que já funcionam. Então, pensamos e queremos inovação que deem respaldo aos agricultores e comunidades. Então, a última parte do relatório se concentra em recomendações para orientar o sistema de recomendações de maneira democrática e sustentável. Não queremos dar muitos detalhes, mas vamos pensar em 4 passos importantes. O primeiro, fortalecer a política pública para uma inovação responsável e justa. Isso inclui proteger os direitos dos povos indígenas, das comunidades, dos agricultores, colocando no coração dessa inovação e das transformações do sistema de alimentos, essas pessoas, e garantir que isso seja definido e defendido diante da das Nações Unidas, por exemplo, a declaração também das Nações Unidas sobre povos indígenas. É importante pensar no direito a também garantir que exista também um sustento decente, um apoio financeiro, a participação em outros processos é possível com uma escolha genuína. Em segundo lugar, devemos também levar em consideração as iniciativas de baixo para cima, reorientar a pesquisa, alinhá-la com os princípios e também com a infraestrutura que dê respaldo às inovações para poder fornecer diferentes capacitações, investir em infraestrutura pública, garantindo os centros de dados e as bases de dados que sejam responsáveis. Em terceiro lugar, necessitamos avançar diante do poder das Big Tech e Big Ag. Estamos falando das grandes tecnologias, das grandes indústrias, mas o que vemos, como a Patty mencionou, é observar uma concentração cada vez maior do poder das corporações. Isso depende das políticas públicas e também do análise das leis antimonopólio. E necessitamos reformar os direitos de propriedade intelectual. Os direitos nesse tipo de setor para fazer prevenção dos roubos e reduzir a concentração do mercado. E, por último, necessitamos mudar a narrativa da informação e dar um novo quadro. Vemos que as narrativas se concentram em um espaço limitado. Devemos reconhecer a inovação desde os agricultores, desde os povos indígenas. E, logicamente, que o relatório também entra em detalhes sobre algumas questões. Os convido a visitar o nosso site da IPS. Eu vou fazer uma pausa, porque vamos continuar conversando com os outros especialistas para abordar todas essas questões no contexto das suas apresentações. Depois também teremos um espaço de perguntas e respostas. Gostaria então agora convocar a Song e Ching para entrar na nossa conversa, pois uma das fortalezas do relatório é justamente a crítica dessas questões
e também as experiências e iniciativas no campo das inovações impulsionadas pelos produtores, as comunidades, os pesquisadores. Então, gostaria de que Yi-Ching responda a esta primeira rodada de perguntas. Poderiam descrever o que vocês estão fazendo hoje em dia e, da sua experiência, quais inovações acham que estão sendo dadas com maior proveito e promessas? Bom dia, boa tarde. Agradeço a Lim Li-Ching pela sua apresentação. Bom, eu sou cientista, mas também trabalho de perto com um time de jovens, porque há mais de 10 anos que sou a fundadora e trabalhei na China, na ciência, numa comunidade local formada por diferentes agricultores no suleste e norte da China. Então, por que nós fazemos isto? Bom, como eu já disse, a China ainda é um país com mais de 200 milhões de pequenos agricultores e uma comprida história de agricultura. Nesse contexto, os sistemas de farmácia, o conhecimento tradicional são elementos fundamentais para os nossos sistemas de alimentos, para o nosso sustento. Conserva-se a agrobiodiversidade e a utilização sustentável dos produtos e alimentos. Então, para nós, as inovações devem sustentar esses valores. A nossa abordagem da inovação, que é bem local, e a inovação agrícola, especialmente para os pequenos agricultores e também para as famílias agricultoras da China, onde é um elemento e valor local altamente diversificado, mas incorporado na nossa biocultura das diferentes regiões. Portanto, essa é a primeira característica das inovações que nós abordamos. Em segundo lugar, a inovação é um processo de adaptação e que muda, um processo vivo, que muda o tempo todo. E além do mais, combina também com conhecimentos e adaptação. O terceiro ponto que eu acho que é o mais importante são as inovações locais, que são a base, mas também a raiz do nosso sistema alimentar e da nossa vida. E também para a nossa sustentabilidade. Portanto, nesse tipo de inovações, os sistemas de agrodiversidade desempenham um papel fundamental. E é por isso que é importante salientar a energia que nós damos na nossa vida para essa conservação. Por isso, trabalhamos bem de perto com os agricultores e as comunidades locais. A modo de exemplo, temos trabalhado com a comunidade local nas últimas 2 décadas e nos últimos 15 anos começamos a utilizar uma ferramenta que é um banco de sementes comunitário. Foi uma iniciativa bem popular, com mais de 50 bancos de sementes criados na China. Com isso, conseguimos implementar sistemas mais formais, combinados com as iniciativas dos cientistas, porque nós necessitamos da ciência, necessitamos deles. Porém, nós devemos também depender dos nossos próprios recursos, conhecimentos e trabalharmos juntos
com os cientistas para avançar e nos adaptarmos às mudanças sociais, econômicas. Cada vez más frecuente E, ultimamente, cada vez mais frequente nos adaptarmos às mudanças climáticas. Por exemplo, mais de 50 bancos de sementes comunitários foram combinados e se uniram em parceria com outros bancos de sementes para fazer essa troca de conhecimentos, troca de serviço e de assistência técnica. también hemos trabajado para hacer un intercambio. E também temos trabalhado para fazer uma mudança e para melhorar as culturas regenerativas. E dessa forma, fornecer à comunidade uma forma de adaptar as culturas e a mudança climática. Por isso, necessitamos os agricultores e os cientistas. Esse tipo de trabalho é muito importante, essas parcerias, associando a comunidade local com a ciência. Acho que tem sido uma experiência muito importante para nós. Mas continuamos trabalhando nesse sentido nas diferentes regiões. Muito obrigada. Thank you so much, Yi-Ching, for that Muito obrigada, Yi-Ching, that you draw from your work. pelo seu exemplo enorme dos esforços que vocês estão fazendo na China. Really, to say that E também essa pergunta, né, que também gostaria de fazer para os outros palestrantes. Acho que os cientistas tiveram que considerar tudo isso. Eu vou pedir agora para a Nete Wiebe, a ver se você gostaria de compartilhar a sua perspectiva da primeira pergunta. Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui com vocês neste painel tão interessante. Eu sou agricultura orgânica e me dedico à agricultura orgânica há várias décadas aqui no Canadá. E também trabalho com as culturas de diferentes espécies, lentilhas, ervilhas. E trabalhamos num contexto, em um local do mundo no qual os agricultores industrializados, os grandes tratores, os maquinários, as substâncias químicas, os pesticidas, de alguma forma tiveram um impacto e se posicionaram na frente das inovações no setor agrícola, pelo menos no meu local, com uma cultura altamente produtiva. Contudo, eu devo dizer que essa tendência que estamos observando também apresenta grandes desvantagens que estão sendo enxergadas. Por exemplo, concentração agrícola, conquista corporativa das nossas terras, como foi mencionado, e toda uma estrutura de agricultura industrial que tem a ver com o setor químico, também os dados, financiamento. Então, estamos num contexto complexo. Contudo, não é impossível. O que eu gostaria de salientar é que as perdas, de alguma forma, têm que ser resolvidas. O tipo de inovação que estamos vendo em todos os lugares está sendo impulsionada por valores de rentabilidade e concentração corporativa que prejudicam. E por isso, nós, os agricultores, devemos entender quão complexos são os sistemas viventes, mas também vemos que existe uma luta para proteger não apenas a biodiversidade natural e a biodiversidade das sementes, mas também melhorá-las. E talvez não se trata de uma questão de voltar ao passado, porque devemos admitir que o mundo ao redor mudou, o mundo biológico foi impactado pela agricultura também,
que vem se desenvolvendo, então não temos a possibilidade de voltar ao passado, mas sim temos a opção de utilizar a sabedoria que muchas generaciones de campesinos que muitas legiões de camponeses e agricultores nos deram e utilizar essa sabedoria para avançar com as inovações que sim conseguem otimizar o meio ambiente sem destruí-lo. Não é que nós sejamos anti-ciência ou anti-tecnologia, mas sim pensar quem beneficia essas tecnologias, quem está impulsionando e que tipo de conhecimento estamos acumulando nesses esforços. Então, por exemplo, fazemos muita intercultura, porque o tipo de relação que existe entre as plantas, que é bem complexa, necessita de melhoras no lugar das monoculturas que destroem muitos elementos, como os solos, a microbiologia dos solos, dentre outras questões. Então, nós enfatizamos em melhorar e compreender melhor todas essas relações tão difíceis e intrincadas dos sistemas viventes. Nós não somos anti-tecnologias, mas sim o tipo de tecnologia e concentração de dados e essas big tech que estamos enfrentando também não dão o que nós estamos necessitando no contexto. Por exemplo, aqui no meu lugar, há alguns agricultores que inventaram um pequeno robô impulsionado por energia solar que utiliza tecnologia, dados e é utilizado para tirar a parte ruim das plantas, utilizando algumas técnicas que necessitamos. Então, as plataformas de dados são de custo alto e sabemos que a agricultura foi impulsionada, a agricultura de precisão impulsionada pelas Big Tech na procura da produtividade e maior rentabilidade, utilizando pesticidas e sementes específicas e toda essa agricultura, tecnologia de precisão complica. Então, nós tentamos utilizar outras tecnologias, como energia solar, ou esse robô que trabalha para eliminar as plantas daninhas e que foram utilizados em outras escalas com pequenos agricultores e que utilizam essas tecnologias de uma forma de melhorar a agricultura orgânica, em vez de prejudicar, como vimos que foi feito com outras tecnologias. Obrigada, Nete. E agora essa pergunta, né? Quem controla tudo isso e para quem é essa inovação? Isso é chave. Gostaria de perguntar para Israel Navarrete, que nos conte um pouco a sua perspectiva. Muito bem. Vocês conseguem me escutar bem? Ok. Na situação na qual me encontro, estou trabalhando em dois temas de conservação da agrobiodiversidade, o monitoramento da mesma e também como a utilizamos, tentando desenvolver tecnologias que reduzam o uso das substâncias químicas e etc. E também como podemos fazer com que as sementes estejam disponíveis para todas as pessoas que estão necessitando delas. Quando me perguntou sobre as inovações que mais nos interessam, pelo menos para mim, neste momento da vida, estava pensando em ações coletivas, inovações coletivas. Então, pensava, por exemplo, em uma rede de sementes com a associação de produtores de batata no Peru, onde conservamos as diferentes variedades de batata
e implementam suas próprias regras de governança sobre os seus cultivos e conservam atualmente 3.000 batatas nativas. Essa é uma das inovações que me entusiasma muito, porque eles estiveram tentando implementar um mecanismo de coparticipação de benefícios para poder proteger esses recursos que são tão apreciados no Peru. Mas outras situações e iniciativas, por exemplo, redes do clima, redes de agricultores, que também utilizam a tecnologia, com certeza, utilizam o WhatsApp, por exemplo, e outras plataformas que medem os dados e compartilham essas medições, elaboram boletins climáticos para compartilhar com o setor, talvez identificando riscos de secas ou de geadas. Essa é uma informação muito importante, porque descentraliza os dados e podemos participar de uma maneira muito enriquecedora. Esse é o uso da tecnologia, uma ferramenta que nos permite ter conversas no nosso setor e aplicar mudanças. Recentemente também estive refletindo cada vez mais sobre a inovação das comunidades de práticas. A Fundação Magnite está trabalhando, como vocês sabem, nessas comunidades de práticas nos Andes nos últimos 20 anos. E isso também permitiu que possamos compartilhar informação descentralizada e nos ajudou a entender o que acontece, onde, para poder entender como tal ou qual questão pode ser aplicada no nosso contexto. Então, há inovações que estão sendo realizadas atualmente, que são muito interessantes e que requerem uma ação coletiva da comunidade. Poderíamos chamá-las inovações comunitárias, ou seja, a tecnologia deveria reunir-nos e unir-nos para fazer mais coisas. A parte boa, a parte bonita de poder trabalhar nesse panorama ou nesse setor é trabalhar em comunidade. Obrigada, Israel, por trazer essa perspectiva que você está colocando, como a inovação deveria estar atribuída mais às inovações comunitárias e coletivas. Me faz lembrar o relatório de IPES faz um tempo atrás que falava sobre as inovações e tecnologias, ao invés de high-tech, wide-tech, uma tecnologia ampla em relação a todos os setores. Bom, agora também vamos colocar a seguinte pergunta: quais são os desafios ou alguns dos desafios que vocês enfrentam nos trabalhos de vocês? E quais são esses desafios práticos, barreiras políticas em torno aos dados? E além disso, que mudanças marcam a diferença para vocês? E Jim, Tim pode começar, te passo a palavra. Muito obrigada. Em termos de desafios, bom, como trabalhamos na agrodiversidade, vemos que começam a desaparecer o conhecimento tradicional, a cultura local. Nas últimas décadas, vimos rápidos desenvolvimentos, industrialização, urbanização, que de alguma maneira eliminaram algumas das tradições que nós, em nossa cultura e em nossa agricultura, tentamos sustentar, e são desafios que enfrentamos. Então, existe um reconhecimento insuficiente do valor especial e da complexidade da agricultura. A agricultura não é uma indústria. A agricultura é um meio de sustento. Portanto, devemos entender
esses valores múltiplos, essas funções múltiplas. E devido ao insuficiente reconhecimento dos cientistas e etc., políticos também, não conseguimos um apoio às políticas para preservar e conservar a agricultura sustentável e esse valor original da agricultura também. Por isso é que vimos que desaparece, por exemplo, as questões bioculturais na China, por exemplo. Esse, para mim, é um grande desafio. E, além disso, os elementos que eu acho que poderiam nos ajudar a mudar nossos problemas, bom, tem a ver com continuar com o nosso trabalho, como estamos fazendo nesses anos, a partir da terra para cima, com pequenos agricultores, povos indígenas, comunidades locais, para que sigam com suas práticas, apesar de todas as ameaças e desafios, que continuem sua prática, que continuem com suas iniciativas, o que acreditem que é tradicional, valioso na biodiversidade. Então, eles seguem mantendo essas práticas em áreas muito remotas, inclusive no sudoeste, perdão, continuam a conservação, o uso sustentável da terra e mais recentemente também na região leste do país. Inclusive, as pessoas jovens começaram a se preocupar pelos biocultivos, pela perda da biodiversidade, pela proteção do meio ambiente. Então, essa diversificação regional, a diversidade, a implementação de práticas valiosas e sustentáveis é o que vemos que devemos continuar fazendo para continuar com esse trabalho. E alguns cientistas também perceberam a importância de trabalhar perto das comunidades locais. Eles puderam observar como em comunidades locais existe conhecimento tradicional que pode fornecer um papel complementar. Agricultores e cientistas, cada vez mais vemos que se pudéssemos obter mais apoio das políticas públicas, mais ênfase nessas questões, existe esperança de continuar com esse tipo de esforço. Então, acho que é importante para poder beneficiar esses sistemas sustentáveis e a revitalização rural na China agora. É como eu vejo e espero que o apoio a essas políticas possa continuar acontecendo e que possamos obter um maior reconhecimento para esta situação. Muito obrigada por compartilhar os desafios que você vê a partir da sua perspectiva na China. Nath, eu vou passar a você a palavra. Bom, os desafios são, bom, muitos. O lobby dessas empresas é tão poderoso, está tão globalizado que é um desafio muito grande. Então, os desafios definem os problemas e também definem as soluções de uma forma na qual os produtores menores são escanteados e prejudicados, e a produção agroecológica também. Eu vou dar um exemplo do meu próprio contexto. De alguma maneira, a nova onda de dados da Big Tech não tem a ver com
Parece com o entusiasmo que existia em relação às sementes modificadas geneticamente. Eu vivi essa onda. Havia uma propaganda de que essa seria a solução para a produção agrícola, e isso vai ter a ver com a manipulação dessas sementes geneticamente modificadas e que iriam reduzir o uso de agroquímicos, que vai ser mais fácil para os produtores, o uso, etc. Todos esses argumentos, essas soluções eram oferecidas nesse pacote das sementes geneticamente modificadas. E eram promessas falsas, porque as sementes são mais caras, o uso de agroquímicos não diminuiu, e a pressão sobre as políticas de propriedade intelectual, os direitos de propriedade intelectual que tem a ver com as patentes dessas sementes. Bom, é toda uma questão isso. Acho que estamos novamente diante de um ciclo de corporações definindo problemas e definindo soluções rentáveis para eles mesmos, para as próprias corporações. E isso diminui a autonomia dos produtores, dos seus meios de vida, e isso também impossibilita a criação de políticas públicas. Então, é necessário ter muito cuidado quando analisamos criticamente os dados dessas big techs e dessas novas ondas que vemos de inovação agrícola, entre aspas. Devemos ser muito críticos e críticas sobre quem está definindo os problemas e as suas soluções. E o que acontece com as políticas públicas é que nosso governo aqui, federal, no Canadá, está nos ameaçando com cortar os fundos para os projetos de pesquisa pequenos, os projetos científicos pequenos que apoiam a agricultura ecológica e orgânica e permitindo o setor corporativo tomar controle desse financiamento e, óbvio, trazer as soluções que são rentáveis para eles. Então, quando falamos de desafios que enfrentamos, esses são os desafios. Em relação às reações, o que precisamos realmente é voltar a um respeito mais profundo pelo conhecimento que tem os camponeses, os produtores de 1000 anos, que acumularam nesses anos, e que a criação e a inovação é constantemente parte desse conhecimento. A maioria dos nossos conhecimentos, como produtores orgânicos, quando temos problemas com a agricultura, vem do intercâmbio de informação com outros produtores orgânicos nessa mesma área, porque estamos num clima ecológico específico e temos que saber que outros ao nosso redor estão vivendo e fazendo o que sabem, e como lidam com esses desafios em relação ao controle de pestes, melhoria dos solos e etc. Essas soluções estão enraizadas no nosso contexto local e, por isso, é importante valorizar o conhecimento das pessoas que já estão produzindo alimentos e que têm uma conexão muito profunda com esses sistemas de vida, esses sistemas vivos. Então, é importante voltar a esse respeito fundamental por esse tipo de conhecimento, financiar esse tipo de conhecimento e propiciar o intercâmbio, e é vital para poder avançar. I'm going to turn to Israel quickly, and then we can have time later also for the questions and Para el answers with segmento de Eu vou passar a palavra para a Nete e depois temos outro segmento de perguntas e respostas. Bom, muito obrigada. Tenho 3 pontos para compartilhar sobre isto, mas muito obrigada, Nete, por salientar o tema das políticas públicas. Para mim, é um desafio quando trabalhamos com as comunidades. E queria acrescentar 2 pontos a partir do meu contexto. Quem está governando os dados? Eu me pergunto, e quem tem o direito sobre isso? E quem está escrevendo esse algoritmo? Acho que essas são as questões que devemos discutir, não apenas com as pessoas do mundo tecnológico, mas também
os produtores devem dizer: bom, eu estou aqui, eu quero algo que venha com a minha linguagem, que entenda a minha linguagem e que acompanhe o meu sistema de conhecimento. Eu quero fazer parte disso. E devemos estar cientes dessa questão. Acho que o segundo desafio é que não há vozes das comunidades locais incluídas nas decisões de políticas públicas. De uma forma ou outra, devemos apoiar esses processos, devemos favorecer de alguma forma ou criar ambientes favoráveis para que as pessoas se pronunciem, que possam dizer: nós não concordamos com essa política e que compartilhem como funcionam os sistemas alimentares nas suas áreas. Acho que isso é fundamental. No caso da UAPAM, por exemplo, agora que estão contribuindo com a lei de sementes locais, devemos ver como o governo respeita isso, como é respeitada essa troca de sementes. E acho que outro desafio, pelo menos do meu ponto de vista, tem a ver com a padronização e com a comoditização das sementes. E é como o valor é baseado apenas numa variedade, numa espécie. Então, essa é a minha perspectiva. O sistema inteiro está desenhado para uma variedade ou tipo de cultivo. Então, acho que talvez devemos mudar esse olhar em relação aos sistemas alimentares. Devemos trazer diversidade para a cadeia de valor. Eu sei que isso é muito mais difícil de levar à frente do que dizê-lo, mas acho que há potencial para dizer: bom, aqui temos as 20 variedades de batata, bom, vamos experimentar. E a UAPAM está tentando fazer isso. Com essa concepção de chatru que eles fazem em misturar diferentes variedades de batata. E isso está quebrando com os modelos, que uma variedade vai trazer uma cadeia de valor apenas. E esse é um dos desafios. E tudo isso tem a ver com a cocriação e a transformação. Quando eu vou para os campos, eu estou com os jovens, eu vejo todos eles entusiasmados, trabalhando. Bom, queremos que esse processo seja divertido para todo mundo. Eu tento fazer projetos onde eu posso ter experiência e fazer a experiência. E eu levo ideias para ter diferentes conversas e trocar ideias com todos esses atores. Muito obrigado a todos os palestrantes. Acho que, de alguma forma, salientaram os desafios que enfrenta a agricultura em relação à industrialização da agricultura. E lógico que há um grande desafio diante das grandes empresas que concentram cada vez mais poder com a sua entrada. E também saliento o respeito pelas inovações, as experiências e os conhecimentos que têm os produtores, as comunidades indígenas. E é muito importante também democratizar, coletivizar a forma na qual é percebida a inovação. Então, essas são algumas das ideias compartilhadas, reflexões e contribuições. Então, eu agradeço muito. Acho que contamos ainda com 15 minutos, então vamos abrir o espaço para ouvir as perguntas da audiência. Temos perguntas maravilhosas no chat, graças àqueles que conseguiram fazer a filtragem das perguntas-chave. Então, eu vou ler. Eu vou começar com a primeira pergunta, que tem a ver com serviços de extensão para agricultores. Então, com capacidade de extensão limitadas,
quais alternativas há para garantir que os produtores recebam um apoio adequado, especialmente com tecnologias digitais que não são utilizadas junto com sistemas de aprendizagens entre parceiros? Alguém quer responder? Eu diria que nós viemos de um sistema que, de fato, tem extensões, desculpem, serviços de extensão agrícola financiados pelo governo em toda a região. E eu vejo isso há 30 anos. Mas na medida que os governos forem cortando os recursos e tem outros orçamentos dedicados, por exemplo, para atividade militar, foram reduzidos os fundos para os produtores. E isso realmente nos deixa num vácuo. Foi criado esse vácuo que depois foi preenchido pelas empresas agroquímicas e de maquinárias agrícolas que têm pessoas que trabalham diretamente com os produtores e isso de alguma forma prejudicou o interesse público nessa troca de conhecimentos e dos serviços. Portanto, a minha solução seria voltar a reavaliar o interesse público e que exista um financiamento da área. A segunda pergunta, então, é de Madhur Gambi e diz como as organizações continuam melhorando seus sistemas alimentares através da agroecologia quando há uma crescente pressão para adotar tecnologias digitais e aproximar soluções tecnológicas para poder qualificar financiamentos, projetos e desenvolvimento. Não sei quem quiser responder. Pois é, eu gostaria de mencionar algo em relação à pergunta anterior. Without a strong local extension technical support, public ones, actually, what we are Porque o que nós estamos vendo aqui é que se uma ONG local pode apoiar uma comunidade local e se vincula com os pesquisadores locais e os sistemas de produção de alimentos locais, isso pode funcionar bem, pode ser um bom apoio desde a produção, o processamento e a comercialização. Em relação à última pergunta sobre a agroecologia, o que nós estamos tentando fazer é passar para a escala local. Cada região tem seus próprios hábitos alimentares locais. Isso tem a ver com o mercado local. Então, a diversidade local, nós temos um projeto de feijão, por exemplo, e em cada área da China temos uma cultura de feijão, de soja ou de tofu. Então, é vinculado o processo de produção com os hábitos dos consumidores finais. E o feijão se integra muito bem na agroecologia como cultura, como intercultivo. Isso melhora o solo e também todos os sistemas de produção alimentares em linhas gerais. Muito obrigada, Tim. Temos uma terceira pergunta sobre os dados de ação concreta que poderiam ser tomados no campo da digitalização ou diante da digitalização. Existe algum tipo de ação que devemos considerar além da incidência para conseguir maior quantidade de dados e quais seriam as recomendações do relatório? Pat, te passamos a palavra. Você gostaria de responder? Está silenciado.
Desculpem, estava lendo as conversas do chat. Muito bem. Ouvi apenas uma parte da pergunta, mas tem a ver com quais tipos de ações concretas podemos tomar diante da maior digitalização e dataficação, poderíamos dizer, nos espaços nos quais estamos trabalhando. Bom, há muitas ações que estão sendo levadas à frente. Um dos nossos palestrantes falou sobre o que está sendo feito na África e tentar de obrigar, de alguma forma, que os governos façam seu trabalho para garantir que os dados não sejam monopolizados pelas empresas privadas. Então, há uma agenda e um diálogo que está sendo levado à frente no Quênia, na África do Sul, para tentar ganhar o controle dos dados e garantir que o conhecimento fique nas mãos dos agricultores. Tivemos uma luta na América do Norte e também na Europa, em volta ao maquinário agrícola, onde as empresas diziam que, bom, a soberania dos dados pertencia aos maquinários utilizados, os agricultores tentavam lutar e ganhar o controle desses dados, e foi feitos os avanços para tentar manter essa soberania. Contudo, ainda devemos pensar na importância de controlar os nossos próprios dados e o que significa que esses dados fiquem nas mãos das empresas. Não é seguro. Sabemos muito bem que os especialistas em tecnologia têm acesso a esses dados que ficam expostos a riscos, a hackers. Então, não podemos apenas confiar, como no caso do Google, onde sabemos que há um programa de Amazon que também é utilizado. E não podemos utilizar tudo isso para confiar às cegas a nossa informação. Temos que ter auditores que, por sua vez, poderiam compartilhar essa informação. Os agricultores devem conversar e gerar uma troca no setor, uma troca de informação sobre o impacto climático, das pragas, das doenças, tudo o que nos interessa. Isso está sendo feito, mas devemos ampliar essa troca. As empresas, como a Via Campesina também, que fez esse tipo de iniciativas de troca de informação em todo o mundo, para que os camponeses e agricultores compartilhem a informação. Quais são as doenças, as pragas que poderiam estar chegando e qual é o efeito da mudança climática tão dinâmica nos nossos cultivos? Eu lembro que agora há pouco eu esteve numa reunião na Espanha, onde os agricultores da Bolívia ou do Peru compartilhavam informação, porque tinha desenvolvido uma variedade de quinoa especial em condições que a Bolívia estava interessada e não necessitavam que nem Microsoft nem Amazon pegasse esses dados. E eles queriam controlar justamente isso. É um ponto muito interessante o que você mencionou, a questão da soberania dos dados. Eu sei que nos debates da CBD muitas vezes falam justamente sobre o direito sobre os próprios dados, que devem ser dirigidos e conduzidos eles mesmos, essa soberania. E também comentam a questão de prestação de contas dos dados, porque muitas vezes uma base de dados privada não garante a prestação de contas, a transparência, inclusive bases de dados públicas. Então, como garantimos a prestação de contas? Como garantimos que os governos e as comunidades possam contar com o direito desses dados? Bom, hoje em dia está o problema, muitas vezes, de que os agricultores compartilham a informação
E tem que compartilhar essa informação com o governo para que seja parte de bancos genéticos. E estamos vendo que esses governos guardam os dados, mas outros começam a destruí-lo. Por exemplo, os grandes bancos genéticos começaram a perder o financiamento e, lamentavelmente, esses dados não vão sobreviver, esses bancos genéticos não vão sobreviver. E estamos vendo o impacto do recorte de financiamento de fundos. A mesma questão com o Canadá, com os centros de pesquisa que estão sendo desfinanciados, instituições públicas estão sendo desfinanciadas e faz com que a informação dos agricultores seja perdida. Então, não podemos confiar na política pública, nos governos. Muito obrigada. Eu gostaria de saber se algum dos membros do painel tem alguma reflexão sobre essa questão. If not, I'll turn to the next Se não, eu vou passar à pergunta seguinte, view on the que tem a ver com qual é a opinião de vocês sobre a relação entre digitalização e as emissões de carbono ou sequestro de carbono e seus cálculos na agricultura. Esses cálculos, essas ferramentas de cálculo poderiam talvez beneficiar as corporações mais do que os agricultores. Como podemos entender isso? Nete, você quer dizer algo? Sim. Não sou especialista em digitalização, mas o que sim estamos observando são empresas que estão fazendo estudos de perfis de solos junto com dados digitais em torno à colocação ou cultivo de sementes, fertilizantes. E quais são as ferramentas de comercialização que ajudam para isso? Então, estão realizando perfis de solo, tentando avaliar o carbono nos diferentes solos. E, sem dúvidas, tudo isso se financiarizará, se monetizará num futuro próximo e será outra fonte de renda para que tenham os dados. Bom, Nete, acho que temos tempo para uma última rodada rápida de perguntas. Se vocês acharem bem, eu vou dar 1 minuto para cada um dos palestrantes. Se vocês podem compartilhar exemplos de agricultores e comunidades que estejam ativamente resistindo à digitalização da agricultura, dos desenvolvimentos alternativos, etc. Quem quiser começar? Alguém? Ok, eu posso dar um exemplo, mas é uma pergunta complexa, porque primeiramente devemos identificar em relação às emissões de carbono e como medimos as emissões e como digitalizamos essa informação. Na Colômbia, por exemplo, foi muito frustrante porque prometeram fundos e não puderam receber esses fundos, então estavam muito chateados com o processo, mas eu acho, sim, que encontramos alguns casos onde devemos pensar quem tem os direitos sobre os dados, quem tem a soberania sobre os dados e as relações de poder que saem dali. Então, antes de identificar esses casos, teríamos que primeiro começar a conversar sobre quem está interessado nisso. Quem vai ser beneficiado com esses dados ou como esses benefícios serão distribuídos, porque precisamos que exista uma regulamentação transparente.
que algumas pessoas ainda estão tentando lidar com a digitalização que enfrentam. Não somos contrários à digitalização, mas é importante ter uma conversa transparente e dizer, por exemplo, em 3 meses vamos mostrar os dados coletados, como podemos utilizá-los. Em minha experiência, eu não conheço nenhuma comunidade que seja contrária a isso, mas sim é preciso começar um diálogo. Eu gostaria de dizer que essa questão do controle dos dados próprios é um problema muito mais amplo de confrontar todos os cidadãos, na verdade. Porque o que acontece com os dados, com a informação, muita informação pessoal que nós proporcionamos sem querer no momento de utilizar plataformas digitais. Esse é um problema bem maior. Devo dizer que é uma questão de direitos de cidadania. Estamos enfrentando isso como agricultores em nosso campo agrícola, mas essa é uma realidade para todos os cidadãos. Obrigada, Nete. É verdade, vocês estão dizendo algo muito correto, porque é uma questão direta da democracia, da participação e da prestação de contas. Bom, acho que perdemos Steam. Ela tinha problemas de conexão, então, Pat, se você quiser dizer mais alguma coisa antes de encerrar, estamos chegando no final do encontro. Sim, posso dizer algo? Sim, com certeza. Bom, devemos talvez falar um pouco mais sobre o que acontece na indústria e a consolidação de tudo isso como parte da economia, mas estamos falando de alimentos, não perdamos o foco desse tema. É muito importante, o mais importante não é a economia, estamos falando de alimentos, da cadeia alimentar que está se consolidando e como é controlada e impactada pelas empresas que controlam a informação e armazenam a informação e também o fluxo de dados. Então, isso é algo que temos que temer e ter muito cuidado. Bom, se pensamos em Elon Musk ou Mark Zuckerberg, não perder de vista que estão liderando todos esses movimentos. Sim, Paty, muito obrigada. Devemos proceder a concluir este encontro. Muitas perguntas foram feitas no chat. E vamos seguir essa conversa, com certeza, estaremos atentos a outros contatos. Esse relatório é um catalisador de tudo que foi mencionado, de tudo que conversamos e da importância de falar sobre essas questões. É um prazer convidar a Jane Cady, diretora dos Sistemas Alimentícios da Fundação McKnight, para que possa nos contar sobre os últimos pontos para levar em consideração neste enriquecedor debate que tivemos. Muito obrigada, Lixin. Quero ser breve, simplesmente agradecer profundamente a nossos palestrantes por sua clareza e honestidade, que com certeza se desprende do próprio relatório. Eu quero agradecer a todos que se conectaram nesta sessão e que colaboraram também. E nos últimos 90 minutos tivemos a oportunidade também de falar sobre esse relatório Head in the Cloud. E vimos que a inovação é reconhecida como que não é neutra, definimos
quem controla as ferramentas, quem controla a agenda. E quando falamos das prioridades da inovação, deveria ser produtividade, escala, velocidade e tecnologia. E o que estamos vendo é uma fragilidade desse modelo dominante dos sistemas alimentares. Então, isso impacta no nosso sistema. Também sabemos, a partir do relatório, que nós não somos anti-tecnologias. O relatório não é anti-tecnologia, e isso dizemos muitas vezes. Que, temos que poder pensar em termos locais, com a agrobiodiversidade, o conhecimento local. Isso deve estar combinado com formas de compartilhar dados, inovar de maneira biofísica e tecnológica. E a partir da perspectiva da McKnight Foundation, da Fundação McKnight, e o programa que eu faço a supervisão, a colaboração global para sistemas alimentares resilientes, todos esses pontos são identificados profundamente. Sabemos que a diversidade, a liderança da comunidade local, o intercâmbio de informações e de aprendizados é muito importante. E além, falamos muito internamente sobre como fazer que a inteligência artificial seja um benefício para a agroecologia. E é possível que isso aconteça. Nosso programa dá respaldo a muitos esforços. E o relatório exemplifica, inclusive, trabalhar com as redes de pesquisa de agricultores, desenvolver diferentes kits de testes de solo, por exemplo. São diferentes iniciativas que sempre fornecemos apoio a essas iniciativas, como dizemos, são iniciativas de inovação social. Há muita oportunidade daqui ao futuro para os financiadores, isso é muito importante que estejam bem dirigidos. Pensar em nos perguntarmos: estamos fortalecendo nossa dependência? Estamos construindo autonomia local, resiliência ecológica? Eu acho que se for assim, temos que pensar em serviço de assessoria para agricultores que cumpram com o interesse público. Também sistemas concentrados em comunidades, e como sabemos, esse foi um grande percurso de conversas muito interessantes, uma jornada de conversas mesmo, e devemos pensar como catalisar tudo isso a uma ação futura. Muito obrigada, Jane, por suas amáveis palavras, obrigada a todos também pela participação. Obrigada também à Fundação McKnight pelo apoio que sempre fornece e agradecer-te pessoalmente. Agradecer também aos nossos palestrantes por esta interessante conversa. Obrigada às intérpretes. Espero que não tenhamos falado tão rápido. E vamos avisar sobre qualquer atualização. Espero que a conversa deste encontro tenha fornecido luz ao nosso diálogo, tenha dado luz ao nosso diálogo e às discussões em relação não somente à tecnologia, mas sim quem define os sistemas agrícolas e de alimentos e como fornecer soluções e quem se beneficia deles. Ainda temos muito para conversar nessa temática. E agradecemos muito pelo seu interesse e participação neste webinar e no lançamento do nosso relatório. O lançamento do nosso relatório vai estar online. Nós vamos compartilhar aqui o link no chat e esperamos.